A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora, nas 7 principais redes sociais da internet, para levar a palavra do Senhor sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde vocês vão. A palavra do Senhor possa ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, como em Salmo 119, versículo 105. Então, lembrando a todos vocês que eu me chamo Milena, estou aqui para cumprir o dever, para cumprir a minha missão nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem das Escrituras da Bíblia Sagrada as passagens onde houveram os sorteios, do Antigo ao Novo Testamento, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Então sejam membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando nesse momento, e deixando nos comentários o seu primeiro nome e dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e dizendo o número de 1 a 12, do qual você faz parte dentre os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que para ser membro, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Então, se você também quiser um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, que estamos ao vivo em todas elas neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E vamos dar início aqui à ministração, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Entre em contato também com as autoridades políticas ou com os empresários da sua região e peça para eles levarem um de nossos templos físicos para lá
com muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos à ministração da oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda barreira e impedimento que estiver impedindo todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, de receberem a Tua boa semente e produzirem abundâncias de frutos, para libertar e edificar essas vidas e alcançar, através dessa internet, nos 4 cantos dessa terra, em todos os povos e nações, levando, exaltando e engrandecendo o Teu santíssimo e poderoso nome. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, se ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e serem benditos do Pai, aonde quer que estiverem ou para onde eles vão. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. E muita atenção, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês vão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região e de guardar os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E lembre-se também de pedir às autoridades políticas ou os empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para a sua região e assim todos serem muitíssimo abençoados para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. E lá no livro de João, capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou todos eles de 2 em 2. E nós agora, ao vivo nessa rede social, em todas as redes sociais dessa internet, inclusive nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes com tal corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo.
Estarei dando início agora ao sorteio dos 12 rebanhos do bendito nosso Senhor Deus, então escolha o seu número de 1 a 12. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada é o livro de Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Deixem também nos comentários o seu primeiro nome e o seu município e o seu estado, para que você também possa interagir conosco no final dessa live, a partir de 1h12 da madrugada, tirando suas dúvidas para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livros de Lamentações, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Lamentações, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live fica salva em nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Vocês vão poder estar acompanhando as ministrações, conferindo as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos sempre a todos vocês, por tudo aquilo que nós fazemos, falamos e apresentamos. É tudo sempre 1000% firmado nas escrituras da Bíblia Sagrada. E a partir de 1h12 eu vou explicar para vocês, responder a vocês nos comentários, no caso. Oração de número 5. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oi, também, se houver alguma coisa... Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então basta você jogar o @igrejasbenditas. Qualquer instabilidade em alguma delas, pulem para as outras e é aquilo que está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não deixe de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus por nenhum boicote que a rede social possa cometer contra a gente. Busque sempre a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Gratidão, Senhor. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração da oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @igrejasbenditas. Que elas venham ser lavadas e purificadas com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos Teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E para interagir conosco nos comentários, é necessário que você deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que você demonstre que você está aqui com boas intenções para interagir, para participar, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Lamentações, capítulo 2, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Lamentações, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17, pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um significado, uma ciência por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Deixando bem claro, sou maior de idade, tenho 20 anos, para deixar aqui sempre muito bem claro para todos vocês. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso.
Vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 2. E não sou eu que recebo as ofertas e os dízimos. Está no meu nome, mas não sou eu que recebo. É o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade. Quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem, devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo, vivimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Lamentações, é importante para a gente sempre recordar como que o Senhor dá tempo para se arrepender. Nosso Deus é bondoso, misericordioso e justo, mas não adianta você não usar, não aproveitar das grandes oportunidades e misericórdias do nosso Senhor Deus e simplesmente continuar empurrando com a barriga. Então aqui nós vemos mais uma vez a culpa da liderança religiosa. Eles preferiram falar aquilo que o povo queria ouvir, mas não aquilo que o povo precisava ouvir. O que o povo realmente precisava para voltar ao tempo de bonança não era ouvir que Deus estava trazendo o tempo de bonança, ouvir que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer, que Deus ia ser aquilo outro. O que o povo precisava era de alguém que o acordasse, demonstrasse todas as iniquidades, a calamidade, a impiedade, o anticristo, aceita, todas as obras e os frutos que o Senhor abomina, que aquele povo estava praticando. Aí sim, o povo seria o povo seria conduzido a um caminho de fartura, a um caminho de abundância, a um caminho de bonança. Pois é muito importante reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas e, como está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então devemos se arrepender de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus e mudar de atitude, mudar de direção para a direção da qual o Senhor é, que é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E abençoado, não é você que tem que concordar com a igreja virtual. O que tem que ser é o que as escrituras da Bíblia Sagrada dizem. As igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E para que vocês vejam que tudo aquilo que nós fazemos e apresentamos é com base nas Escrituras Sagradas, temos as nossas mais de 100 denúncias. Entre elas, nós estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 20 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que essas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Se provar isso na Bíblia Sagrada, recebe valor em dinheiro. Porque a gente falar para vocês que estamos apresentando a verdade, que estamos indo conforme diz as Escrituras, é fácil, qualquer um fala. Mas agora oferecer dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada o contrário, isso aí, até o momento, já estamos já há quase 2 anos na internet, nos posicionando dessa forma, com sinceridade e transparência, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live. Toda madrugada estamos aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Daniel, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 8. Livro de Daniel, capítulo 6, para a sua meditação. Lembrando, se você quiser mais interagir, tirar suas dúvidas nos comentários, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @milaofertadim, onde eu estou lá durante toda a live, interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, a partir de 1h12 da madrugada, eu interajo com vocês nos comentários, mas é necessário que vocês vocês coloquem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Vamos à ministração de mais uma oração, e a oração a ser ministrada agora é a oração de número 3, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O André lá de Guarulhos, de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live da tua justa e bendita Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, venham ser guardadas e protegidas com o manto dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado agora desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Daniel, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que te traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Daniel, deixa aqui evidente algo muito importante. Aonde a gente está colocando a nossa prioridade, a quem a gente está agradando, é realmente ao Senhor Deus?
aquele do qual detém o poder de todas as coisas? Pois aqui os erros de Belsazar foram diversos. Além dele ter pegado os elementos santos do templo do nosso Senhor Deus e ter utilizados de maneira fútil, ele ainda deu louvores a outros deuses. Mas o Deus do qual ele tinha conhecimento não era por falta de conhecimento, ele tinha o conhecimento. Ele sabia o que o Senhor havia feito na vida do seu pai. E ainda assim, ele ignorou isso e não se curvou perante ao Senhor Deus Altíssimo. Então nós devemos lembrar que quando nós temos o conhecimento, a palavra do Senhor Jesus é clara. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora, porque sabem, não tem desculpa do seu pecado. Então devemos buscar sempre examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, ver qual é o ser que você está colocando acima da palavra do Senhor, da presença do Senhor, pois não necessita ser necessariamente deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de argila, de seja lá o que for. Às vezes as pessoas colocam os seus empregos, as suas famílias, os seus templos religiosos, as suas religiões, o seu carro, o seu comércio, o seu veículo, o seu celular, sua maquiagem, seu filho, qualquer coisa. As pessoas hoje em dia colocam qualquer coisa na posição daquele que aqui o Daniel foi bem claro. Mas a Deus, a cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então sempre tome muito cuidado e lembre-se da onipotência e onipresença do nosso Senhor Deus. E dê sempre honra a quem tem honra, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. E aqui, só para finalizar, no versículo 27, foi bem claro. Pesado foste na balança e achado em falta. Pois devemos lembrar que o Senhor foi bem claro. Mateus 16, 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um de vós segundo as vossas obras. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que o Senhor jamais nos ache em falta, mas nos ache sempre sendo os mordomos fiéis, administrando tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança e demonstram que você está aqui com transparência e sinceridade, querendo participar, interagir e tirar as suas dúvidas. E o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e do rebanho bendito par, de número 4. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Lembrando que dependendo da rede social que você estiver nos acompanhando, é através da nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, essa live vai estar ficando salva logo mais e você vai poder acompanhar as ministrações que se passaram, conferir as bases da Bíblia Sagrada para tudo aquilo que nós estamos fazendo e também não se esqueçam de se inscrever ou seguir para mais honra e glória ao Senhor Deus, pois todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo também ora por todos vocês toda madrugada e diretamente em cima do monte, do mínimo uma vez por semana, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E a oração é a oração de número 4, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora contra todo o mal,
todo impedimento e obra do maligno que estiver atrapalhando essas vidas de contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, de receberem a tua palavra sendo semeada em seus corações através de nós, para produzirem abundâncias de frutos e bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome em todas as áreas e setores de suas vidas, e glorificar e exaltar ainda mais ao teu maravilhoso e majestoso nome. É o que eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Filemão, capítulo 1, e único, do versículo 15 ao versículo 20. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de Filemão, vamos aqui a importante interação e participação, cooperação dos irmãos, utilizando o dinheiro não de maneira gananciosa, mas sim para evitar conflitos, para ajudar e prover naquilo que é necessário uns para com os outros. Pois como o apóstolo Paulo afirmou em 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O possuir o dinheiro não é o problema. O ser possuído pelo dinheiro que é o problema. Porque aí nesse momento você para de ser o senhor e se torna o servo, o escravo daquilo que você possui. E eu coloco um dinheiro, mas mais uma vez, lembrando, não é só o dinheiro. Há emoções, há sentimentos, personagens, eu acho, eu penso, eu imagino, que você coloca superior, que você torna neles o seu Deus, em vez do Senhor, aquele que deu a vida por todas as ovelhas. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, escolha seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live. Lembrando que a partir de 1 e 12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. E o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 6. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada. Lembre-se de conferir também as nossas mais de 100 denúncias que você encontra no meu canal, @milaofertadim, uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, para estarem sempre colocando à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, fazendo prova sempre de todo Espírito, para que o Espírito Santo de verdade possa permanecer guiando e direcionando cada passo de todos vocês. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em todas as portas, portais
portais e janelas de cada área e setor dessas vidas, conectadas agora conosco em um só Espírito, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. Seja sempre para bendizer, exaltar e glorificar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 13. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 5 do livro de 1 Coríntios, que era para ter lido 2 Coríntios, foi revelação para alguém aí, para estar sempre atentos, deixando bem claro. Não podemos fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Aqui o apóstolo foi bem claro, aquele que se diz ser irmão e não condiz o seu comportamento, suas atitudes, suas obras, seus frutos, com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus. Esse nós não devemos nos misturar. Devemos estar sempre atentos, como foi bem claro, lançar fora o velho fermento, ou seja, aquilo que vem dos seus antepassados, sentimentos, emoções, imaginações. O coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinados doutrinas que são preceitos de homens. Vamos agora à ministração, sim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, que é o livro que foi sorteado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes ao Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui o apóstolo Paulo reafirmando que o foco, o objetivo não é essa terra, não é essa carne, não é esse corpo material, nem aquela congregação natural de se juntar apenas em corpo, mas em espírito, em santidade, em santificação, estão cada vez mais longe. Aqui ele deixa bem claro, a nossa recompensa, a nosso principal direcionamento, nosso foco deve estar aonde o Senhor nosso Deus está, com o tesouro incorruptível que ele prometeu àqueles que nesse momento, nesse tempo, no agora, são fiéis e firmes a Ele, à Sua palavra, ao Seu Evangelho e à Sua justiça, vivendo não em carne, mas sim em espírito, congregando não apenas na carne, mas sim em espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Porque de que adianta você demonstrar frutos de filho de Deus apenas numa panelinha religiosa, dentro de um templo físico, um dia por semana? E agora nos outros 365 dias do ano, você não mostrar realmente, através das suas obras, dos seus frutos, quem é o Senhor da sua vida. Palavra do Senhor Jesus, Lucas capítulo 6. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Reparem bem a palavra que ele usou, o que eu vos mando, não o que ele pediu se encarecidamente a gente quisesse. Não, o que ele mandou que seja feito, e se ele mandou é porque é necessário.
Pois se Ele quer o melhor para nós, quem somos nós para querer agora contrariar o que Ele mandou que nós precisamos fazer para alcançarmos o melhor que Ele já preparou? Próximo rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. Escolha também o número de 1 a 7 e você estará recebendo mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Toda live de segunda a sexta, você tem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de João, que contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de João, capítulo 10. Olha o bom pastor aqui. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de João, capítulo 10. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de João, capítulo 11, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para levar a palavra do bom pastor ao coração de todos vocês. Oração de número 2. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus sendo derramado, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até as plantas dos seus pés, e haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nosso único bom e verdadeiro pastor, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Tiago, não, revelação para alguém. No livro de João, capítulo 10. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tiago, não, eita glória. Livro de João, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 16. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 10 do livro de João, vemos aqui o fruto de o nosso único, bom e verdadeiro pastor, nosso Senhor Jesus o Cristo. Então devemos lembrar que isso é glória do Senhor Jesus e ninguém mexe na glória dele. Então tomem sempre muito cuidado, porque um título religioso não te leva à salvação, mas faz sim com que você possa vir a perder, porque o Senhor Jesus foi bem claro, Ele é um único pastor, um só rebanho, um só pastor. Ou então, se você quer se chamar de pastor, então você escolhe se o Senhor Jesus é mentiroso e você é verdadeiro. Então vamos tomar sempre muito cuidado e muita atenção para não blasfemar de maneira grandíssima. Pois lá em João capítulo 8, o Senhor Jesus foi claro. Aqueles que se diziam ser algo que eles não eram, o Senhor Jesus os acusou de blasfêmia. E agora, quanto maior grave deve ser você se chamar daquilo que é glória do Senhor,
que é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que veio agora também apacentar as ovelhas de outro aprisco, do qual o convinha também apacentá-las, que são aqueles que não têm parte com a linhagem de Israel. Mas o nosso Senhor não veio fazer acepção de pessoas, veio fazer acepção de atitudes. Agora todos nós temos a oportunidade de sermos apacentados pelo bom e verdadeiro pastor. Então por que você vai trocar aquele incorruptível, perfeito, santíssimo, por aquilo que é passageiro dessa carne, do homem? Então vamos buscar sempre aquilo que é do Senhor, aquilo que é incorruptível, aquilo que o seu valor é imensurável, que não tem um preço, tem um valor que é imensurável. Então é necessário sempre a gente examinar quais são as nossas prioridades e se estamos agradando ao nosso único bom e verdadeiro pastor. O último rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Livro de Colossenses contém 4 capítulos. Abençoado, eu já falei, essa rede social. O problema é essa rede social que está boicotando a gente. Mais cedo, na outra rede social, com outro telefone também, estava acontecendo a mesma coisa. Isso aí é conluio das redes sociais. Vai para as outras. Estamos ao vivo agora em todas elas, com @Igrejas Benditas. Você vai nos encontrar lá e você pode já seguir, se inscrever, ativar o sininho de notificação para saber sempre que estivermos ao vivo para mais honra e glória ao nosso Deus. E daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Como o mensagem ali me fez lembrar, qualquer instabilidade em alguma rede social, corram para as outras. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não permitam que o inimigo impeça vocês de receberem a palavra do Senhor sendo semeada aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, e do rebanho bendito par, de número 2. Livro de Colossenses, capítulo 4, para a meditação de todos os rebanhos. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o perfil e você vai encontrar o vídeo fixado ou então através daquele QR Code ali em cima. Esse aqui é para proteger a minha imagem, aquele ali é porque nós temos autoridade, nosso sacerdote apóstolo tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região e de guardar os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos na sua região, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E lembre-se também de pedir às autoridades políticas da sua região ou aos empresários para eles levarem um de nossos templos físicos para a sua região. Lembrando que nós trabalhamos com desenvolvimento social e espiritual, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar,
a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E é boicote sim, abençoado, porque pra gente, em outros aparelhos celular, o áudio tá normal, para você poder ver realmente que não é algo que, se fosse um problema técnico realmente geral, pra gente estaria aparecendo também o erro, não estaria normal o áudio. Então, muito necessário a gente estar sempre examinando as obras e os frutos para vermos como que, de maneira sutil, o inimigo sempre tenta impedir a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, de ser divulgada. E é importante a participação e interação de todos vocês, que vocês levem a palavra do Senhor Deus, compartilhem nossos canais, nossas igrejas virtuais, para estarem se inscrevam, curtam, sigam, compartilhem, para receberem orações também, todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Lembrando que a gente tem os empregos para sacerdotes, recebe salário. Exatamente, exatamente. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Palavra do Senhor Jesus. Então, quem é gente para poder querer dizer que não vamos pagar o salário do obreiro? Isso é iniquidade. Preste atenção, Deus. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença, serem revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Lembre-se de deixar nos seus comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que saibamos que você é alguém que está com sinceridade querendo interagir e participar conosco durante a live. Vamos à ministração no livro de Colossenses, capítulo 4. Escolha também o seu número de 1 a 7, e daqui a pouquinho estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui à ministração no livro de Colossenses, capítulo 4, do versículo... Tudo para mais uma glória do Deus Todo-Poderoso. Do versículo 1 ao versículo 7. Colossenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de Colossenses, vemos a instrução de um verdadeiro líder do Senhor nosso Deus, para lembrarmos que o poder, a autoridade que nós temos nesse mundo, nessa terra, foi nos concedida por alguém maior, pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos nesse mundo, nesse momento, nesse tempo, nesse presente, para com Ele. E aqui o apóstolo Paulo também fala sobre interceder, interagir, orar pelos nossos líderes também, para que eles possam permanecer seguindo a palavra do Senhor Jesus e tenham portas abertas para eles levarem a palavra do Senhor, não para levarem as suas religiões, seus sentimentos ou emoções, mas sim para levarem a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Ézio lá do Maranhão, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado para pedir um de nossos templos físicos para a sua região.
e o livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. É o último livro a ser ministrado, que será uma ministração para todos nós nesta madrugada. Livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de receberem orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração e a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8 é a próxima a estar sendo ministrada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco e receberem o santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 do livro de 1 Pedro, o apóstolo Pedro deixa evidente a necessidade das nossas obras, dos nossos frutos, estarem condizindo com o Senhor que nós servimos e com a esperança que nós temos no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E aqui ele deixa bem claro, para o bem das vossas orações, para que as nossas orações venham ser ouvidas pelo nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e também atendidas, conforme a sua vontade, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nos apartando de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, e buscando sempre purificar e nos santificar, como o apóstolo Pedro também falou em 1 Pedro capítulo 1, como está escrito, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Em Levítico capítulo 19, versículo 2, para mais honra e glória do Senhor Jesus. Agora estarei sorteando os números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado e a sua pergunta, que daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, se você escolheu o número 2. Pulou. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7.
Se você escolheu o número 4, vai meditar em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar em João capítulo 10. João capítulo 10, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, se você escolheu o número 1. Estarei dando início agora a uns comunicados muito importantes e já daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Lembre-se de deixar o seu primeiro nome, município, estado, para mais honra e glória no Senhor Deus. E país, se tiver fora do nosso querido Brasil também. Hoje alcançamos mais de 30 países com essa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e nossas outras 11 igrejas virtuais, que são 12 ao todo. Dependendo da rede social, você encontra o link e horário das lives na descrição do vídeo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde a manhã às 6h48 na @a Igreja 70 Santos, na tarde a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde na @AIG 318 37 300, até aqui de 0h07 até 1h24 da madrugada em nossa igreja virtual @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, vá na aba de seguindo, você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Prestando silêncio. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoado e viver comentado.
mas o áudio da live mais cedo tá normal. Isso aí deve ser algum espírito maligno. Aí ele comentou, você acha que esse problema pode ser um espírito maligno? Então vamos lá. Tem duas opções, porque nós devemos lembrar que a internet, a inteligência artificial aí, ela é corrupta. Por quê? Porque são seres humanos que controlam ela. E eles recebem as propinas, as ofertas, recebem o dinheiro vindo das ofertas e do dízimo das pessoas, daquela grande massa religiosa que não suporta a gente, não tolera, não gosta nem um pouquinho. Tanto é que quando vê a gente na rua foge, tá bom? Tem uns que fogem realmente. No sentido literal da palavra, de fugir, assim. Viu numa calçada, atravessa pra outra. E é necessário examinar o quê? Que quando eles não querem que a palavra do Senhor seja realmente levada com autenticidade, porque eles vão perder o quê? A força, a autoridade, o domínio que eles estão tendo sobre a população que está sendo manipulada e prejudicada com as condutas e as ações que eles dizem ser a vontade de Deus. Mas se a gente examinar nas escrituras sagradas, não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Presos espiritualmente. Exatamente. A nação está presa espiritualmente em dogmas religiosos. Exatamente. E o Senhor Jesus falou bem claro, tem que ser como está escrito, João 7,38. Aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Aquele que não fala como está escrito busca o seu próprio reino. João capítulo 7. Palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje as pessoas, eu acho, por causa de quê? Porque falsas doutrinas que verdadeiramente estão sendo implantadas para o povo, tá bom? Infelizmente. E aí, como eu falei, há duas opções. A primeira opção é essa aí, que é o povo manipulando, e a segunda opção é realmente haver uma interferência por causa da permissão do ser humano. Porque devemos lembrar que o ser humano tem poder e autoridade. A gente não tem poder e autoridade total, domínio total, espiritualmente, sobre a rede social. Quem tem é os seus donos, aqueles ali que estão em cargos dentro, administrando elas. Então é isso que a gente vê, que de maneira sutil, o inimigo ele consegue operar porque ele trabalha pelo lado natural das pessoas, do ser humano. Da mesma forma que ele fez com Eva. Com Eva lá e Adão. Ele ofereceu o quê? Algo que era da curiosidade de Eva, que era do interesse de Adão. E com isso conseguiu fazer com que eles viessem a cair. Então é necessário a gente sempre fazer a nossa parte, como está escrito nas Escrituras. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque essa história de quando a obra é do Senhor Deus, quando é da vontade do Senhor, nada vai impedir, nada vai atrapalhar, vai tudo dar certo, isso aí é mentira. Porque se basta você examinar as Escrituras Sagradas, se na caminhada do próprio Senhor Jesus, o tempo todo o inimigo se levantou em cada área e setor da vida, através das pessoas que estavam ao seu redor, dos elementos que ele usava, as pessoas que iam ali seguindo, procurando, buscando por ele, cada um momento o inimigo sempre usou para tentar atrapalhar e impedir o Senhor Jesus de chegar até o seu objetivo, que era a derrota total do inimigo. E a palavra dele é bem clara, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Exatamente. Então ele falou bem claro, aquele que persistir até o fim, que venha. Porque ele sabe que realmente é uma luta. Exatamente. Porque as autoridades, né, que as pessoas têm humanamente que ele tem, que ele conquistou e tudo, entregou os seres humanos do planeta Terra, realmente se levantam contra o Senhor Jesus Cristo. Exatamente, por isso que é necessário a gente estar sempre buscando revestir com as armaduras celestiais da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Lembre de deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estarmos interagindo com vocês. Aí o abençoado que a gente estava respondendo a pergunta, ele já deixou essas informações para estar tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aí aqui ele perguntou, o que você acha da frase do filósofo Voltaire? Deus é contra a guerra, mas fica ao lado de quem atira bem. Não, essa mentira é uma palavra mentirosa. Porque como que o Senhor dos Exércitos vai ser contra a guerra? Isso aí não é possível. Ele mesmo foi bem claro que eu vim trazer paz ao mundo, mas não a paz que o mundo vos dá. No mundo tereis aflições. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada, exatamente. Mateus 10, versículo 34. Exatamente, ou seja, esse filósofo aí tá 1000% errado, não sabe nada da Bíblia Sagrada. Então. Porque o Deus da Bíblia Sagrada, ele é o Senhor da guerra. Agora é necessário a gente examinar o Senhor dos Exércitos. E ele batalha por todos nós. Batalha pela palavra dele. Pelo general de guerra, exatamente. Para a Amazônia e glória ao Senhor Jesus. E aí vai ser engraçado. Mas fica do lado de quem atira bem. O ponto não é nem isso. Não é que ele fica do lado de quem atira bem. É que ele faz atirar bem quem tá do lado dele. É diferente. Tanto é que a gente vê que Davi foi usado, ele mesmo falou, os meus braços foram usados para vergar um arco de bronze. Com o meu Deus eu saltei muralhas. Então a gente vê como o Senhor realmente, ele também capacita. Ele, o próprio Davi falou, o Senhor adestrou as minhas mãos para a batalha. Viu as 5 pedrinhas? Exatamente. Só uma só ele ganhou a guerra. Exatamente. Usou nem as outras 4, ó. E atirou tem em muita mensagem cheio. nisso aí, tá? Por que ficou 4?
Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que foi usado pedra também? Já que ele poderia usar qualquer outra coisa. Poderia usar outra coisa. Então, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Podem deixar nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para que e como. Você vai ver comentado três que eu escolho: Pai, Filho e Espírito Santo também, seguindo a numerologia das Escrituras da Bíblia Sagrada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. E não esqueça vocês todos de fazer a obra de vocês. Exatamente. Como está lá em Mateus, capítulo 16, de 24 a 27. Nós somos a única igreja do mundo virtual que dá oportunidade a vocês todos de vocês fazer a obra de vocês para que vocês sejam beneficiados espiritualmente. Vocês fazendo essa obra no sofá de vocês, aí no carro de vocês, na empresa de vocês, aonde quer que vocês estejam fazendo essa obra, enviando mensagem para outras pessoas poder participarem também, saber que essa obra existe. Entenda bem, você recebe armadura espiritual, você recebe capacete espiritual, você recebe a armadura de Cristo e você recebe também bênçãos dele, que no qual ele falou que você terá uma vida com abundância. João capítulo 10 foi ministrado nessa live. Exatamente. Também lá em Mateus capítulo 16, 24 a 27. Ele vai recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. Exatamente. Então você tem como fazer obra. Colado conosco, você tem que fazer, tem que nos imitar. Aqui, o abençoado havia perguntado: como faço para ofertar que eu não sei usar no celular? Aí isso me complicou, abençoado. Não, se bem que você pode... Tem um vídeo fixado no perfil na outra rede social. Se você tiver a outra rede social, vai jogar aí @Mila com 2 L's ofertadinho, @Mila ofertadinho. Você vai encontrar a outra rede social, o vídeo fixado no perfil, e lá tem as informações para você fazer depósito diretamente no caixa. A gente colocou justamente a caixa, esse banco aqui, que é o mais popular, para que as pessoas que não têm justamente essa grande desenvoltura com a internet, com o aparelho celular, eles possam também fazer a obra deles para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E guarde o comprovante, que quando a gente chegar aí, vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender. Em cada município que a gente entrar no Brasil, vocês vão se surpreender. Glórias ao nosso Senhor. O que é verdadeiramente bênção do Senhor. Nós vamos levar bênção para todo mundo. Muitíssimo amém. Vou aqui estar sorteando agora. Antes tem uma pergunta ali, o abençoado perguntou: qual é o sentido de afirmarem que somos filhos de Deus? Não é só Jesus que é o Filho? Ou filhos são em sentidos diferentes? Vou deixar a Apóstolo responder essa boa pergunta. Boa pergunta. Exatamente. O Senhor Jesus falou na Escritura que quem são os filhos dele? É aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Esses são os filhos de Deus. É nisso aí. Os filhos de Deus são aqueles que guardam os mandamentos dele, que praticam os mandamentos dele e defendem a palavra dele. Esses são os filhos dele. Os filhos dele ouvem a palavra como está escrito. Isso está em João capítulo 8. Certo? Então ali é necessário. Se você nasce da água e nasce do Espírito, como está em João capítulo 3, ali você se torna esse filho de Deus. Exatamente. Certo? Aí agora tem aquele filho de Deus que é rebelde, e tem um filho de Deus que verdadeiramente é um abençoado, que faz a vontade. Que você seja aquele filho de Deus realmente abençoado. Muitíssimamente. Faz a sua obra, pratica a salvação individual. Não deixe de usar seu celular para poder falar, desafiar os religiosos, falar: vocês não são bons? Olha lá, tá lá, ó. Eu sou membro dessa igreja. Eles estão me dando 10 milhões de reais se você provar que eles não são mais eficientes do que vocês. Você pode falar isso. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É a guerra. Vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que é material de trabalho para vocês estarem utilizando para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A denúncia de número 75. Lembrando que no meu canal, @Mila Ofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias. É muito material de trabalho, então a desculpa não é mais que eu não tenho oportunidade, não tenho acesso a conhecimento. Conhece outras pessoas em outros municípios, pede elas para poder pedir também a obra. Exatamente, para mais honra e glória. É questão de meses para a gente poder chegar. Então recebe salário. O obreiro recebe salário, você recebe salário. Se você não quer trabalhar espiritualmente, tem as nossas obras também naturais, financeiras, empresas.
E aqui a abençoada perguntou: moça, você pode orar por mim? Estou grávida e acho que a minha depressão piorou. Primeiro ponto, não cadastra ela no cartório não, abençoada. Joga ela pra longe, não fala que ela é sua não, tá bom? Examine aí, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Medita nessa passagem da Escritura Sagrada, que é a palavra do Senhor Jesus. Coloca o joelho no chão, nessa aí e fala assim, Senhor, se o Senhor está mesmo nessa obra, eu vou participar com ela, eu vou estar junto com ela. Eu vou pedir ela para aqui, para o meu município. Se o Senhor estar com ele, eu vou ser curado, eu não vou sentir mais nada. Se o Senhor não estiver, eu vou continuar. Mas aí cuidado, hein? Não fala aquilo que você não vai fazer. Se você falar que não vai fazer, pode dar ruim. Mas fala que vai fazer, você vai fazer mesmo? Pode colocar aí, abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 28. 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. E lê lá, que é onde ele diz: vinde a mim, todos vós está cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Manda ele tirar esse jugo, esse fardo aí, e você pode ter certeza que a tua gravidez vai ser, uma bela. Glória uma bênção. Pode ter certeza disso. Exatamente. Junta conosco, você pode ter certeza disso, porque graças a Deus comigo já teve situações na barriga que falou assim, vai ter que fazer uma coleta, né? Coletagem, né? Vai ter que fazer uma coletagem e falar assim, se Deus é comigo, ele vai viver. E a criança viveu, tá bom? Senhor, Senhor Cristo. Já está viva aí, muito bem de saúde, para o glória do nosso Senhor Deus. E aqui a nossa denúncia: eu tenho 20 anos de idade, sou um milagre do Senhor Jesus, pois eu também sou mais um milagre, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus. E não é por acaso você está pedindo isso para nós não, tá? Porque o Senhor sabe que aqui nós temos realmente eu tenho autoridade sobre isso. Glória ao nosso Senhor Jesus. Sobre gravidez, sobre criança, esse negócio assim, eu tenho essa autoridade porque eu tenho 2 aqui em casa que não era para estar aqui. Glória ao nosso Senhor Deus. Mas Deus é tremendo, tá aí, ó. Ele é fiel. E a nossa denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus, o Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes de trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. É que o meu sócio comentou: quando a gente sente dor na nuca e peso e sonolência de dia e peso nas costas, pode ser inveja? Pode ser também apenas o seu corpo reclamando que você está fazendo algum tipo de esforço. Mas devemos lembrar, nem tudo é demônio. Tem coisas que sim, são interferências de espíritos imundos, malignos, de opressões, mas outras coisas são o natural realmente do ser humano, que o corpo vai lá e pede arrego, pede ajuda. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. Então é necessário nós nos revestirmos com as armaduras celestiais do nosso Senhor Deus para resistir a todo dado inflamado do inimigo. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadim e aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7. Se inscrevam. Sigam, se inscrevam e entrem em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. E fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que todos os seguidores inscritos recebem orações todas as madrugadas. E bom muitíssimo. Amém.